pessoal que está presencial, bom dia. Vamos começar? Então vamos, o objetivo desse nosso curso, ajudar vocês na aprovação do exame de ordem. Então, para a gente é uma responsabilidade muito grande, porque o objetivo nosso está muito casado com a vida de vocês, com o caminho que vocês estão querendo aí percorrer. E, primeira coisa, para todo mundo, boa sorte, para poder justamente ficar livre dessa etapa e deixar a vida fluir, e que vocês, se Deus quiser, não só sejam aprovados, mas sejam belíssimos profissionais, colegas de trabalho, e que a gente possa estar aí na batalha. Vamos trabalhar? Beleza. Foco do nosso curso é a resolução das questões anteriores. E eu achei muito interessante essa proposta que a gente idealizou aqui no curso. Por quê? Porque eu acho que ela ajudará muitos senhores na aprovação. Porque nós não vamos só responder, não. A gente sempre tem um hábito de ir pegando qualquer questão, seja ela de gabarito, de múltipla escolha, seja ela aberta, como a gente vai trabalhar, sempre tirar dela ao máximo. Sempre espremer a questão e não só responder, mas idealizar situações que vocês possam estar enfrentando na hora da prova. Porque não há bola de cristal. O que vai cair? A gente estava até conversando antes dela começar. O que vai cair, o que pode cair? Qualquer coisa. Claro que a ideia da ordem é justamente o quê? Supostamente, lançar uma questão de peça prática e também as questões dissertativas, claro, que sejam situações mais rotineiras da advocacia. Já que a gente estaria pegando pessoas saindo da faculdade e vendo essa situação criada de início da advocacia, a gente não acredita em peças que exijam uma elaboração maior. E muitas vezes o que eu percebo é não uma deficiência de conteúdo em vocês, mas como colocar, como fazer a prova, principalmente como acertar a correção. Porque um dos desafios que vocês têm, pode ser certeza, não é só saber o direito material e o direito processual, não é só saber fazer a redação necessária e suficiente, mas também acertar a forma de correção. Por quê? A partir do momento em que a prova se unifica e as sessões da OAB vão para essa unificação, Minas foi a última a aderir, inclusive, a essa figura da unificação, a forma de correção mudou muito. Porque a tendência das sessões seriam o quê? Das OABs regionalizadas, estaduais, seria justamente lançar a questão, lançar a peça e dizer para você o seguinte: você começa com a pontuação máxima. Tipo, na peça, você tem que fazer o máximo de 5 pontos. E hoje vale 1,25 cada questão dissertativa, não é isso? Legal. Então, como que funcionava? Você entrava com 5 e a cada erro eles vinham tirando pontuação sua. Com a unificação, mudou-se a proposta de correção. E a gente tem que acertar a correção. Eu costumo afirmar para todo aluno meu de segunda etapa: nós não brigamos com a prova, nós não brigamos com o corretor, a pessoa responsável por examinar você e te dar a pontuação, nós não brigamos com esse pessoal, não. Ah, justo, injusto, foi mal feita, foi bem feita, não nos interessa. Interessa, na verdade, a aprovação. E se a regra do jogo está aí, nós temos que saber realmente desenvolver um trabalho para acertar aquilo que está sendo exigido de vocês. Então, nessa turma nossa específica de correção de provas anteriores, essa proposta surge justamente nessa ideia. Não só da gente fazer o trabalho necessário e suficiente de redação, não só fazer o trabalho de análise e desenvolvimento lógico e racional daquilo que está sendo cobrado, mas principalmente como acertar, como que eles estão cobrando, como que eles estão corrigindo e o que realmente é essencial para a gente poder chegar onde a gente quer, que é a aprovação. Lembrando, vocês vão entender o porquê disso. A prova vale 10. Para você ser aprovado, você tem que tirar quanto? 6. Na primeira etapa você vai na metade, né? Na segunda você tem que ir a 60%. Você tem que tirar 6. Senhores, por favor, 6 é 10? É, beleza? Pelo amor de Deus, 6 é 10. Então, da forma como a prova está
sendo elaborada, ministrada e corrigida, nós temos que fazer com que vocês cheguem a 10, porque 6 é 10. E para isso a gente desenvolve qual técnica? Primeiro eu queria examinar com vocês a primeira da FGV, porque eu estou descartando, pelo menos nesse princípio nosso de conversa aqui, as questões anteriores à FGV. Vamos dar uma olhadinha na prova 2010.2, que é a primeira da FGV, a peça processual. Eu vou abrir ela aqui. Vocês têm em mãos aí justamente, não é isso? A peça com o gabarito comentado. Embaixo você tem também os itens de correção, tranquilo? Então eu queria mostrar para vocês o espelho, tal como o site mostra para a gente. Está ali, ó. Prova discursiva, peça prático profissional, gabarito comentado. O que seria esse comentário de gabarito que a gente está observando? Esse comentário de gabarito é o cidadão que elaborou, tecendo comentários sobre a peça processual no caso específico. Isso não é usado como parâmetro pelos corretores. Esse gabarito comentado, que muitas vezes, digo aos senhores, contém equívocos, não é utilizado como parâmetro do pessoal de correção. Vale a pena, por curiosidade, nós vamos fazer esse trabalho, fazer a leitura, verificar? Vale. Mas o principal, principalmente para o método que a gente desenvolve, julgou, Gustavo, é isso aqui, ó. É esse baratinho. Por quê? Porque aqui nós temos, por exemplo, nessa primeira peça que nós vamos trabalhar, 6 itens de pontuação. Correto? E esses itens de pontuação vão criando uma gradação dentro de cada um dele. O item 1 vale 1 ponto, mas existem 1, 2, 3, 4 itens dentro, subitens dentro desse item. Temos aqui outros itens, cada um valendo meio ponto, 1 ponto e por fim outros 1 pontos. A técnica nossa com vocês é a seguinte: pensar isso aqui. Na hora que você estiver fazendo a sua peça ou resolvendo a questão dissertativa, você tem que pensar que o cidadão que está corrigindo, ele não está pensando na sua prova como um todo, não. Às vezes, por exemplo, na graduação, e falo como professor que já fui, a gente cria um, entre aspas, aliviar do aluno. Por quê? Porque o cara foi super bem nessa questão aqui, cara. Aí você alivia ele em outra na correção. Porque você ajuda, entre aspas, porque você demonstrou, enquanto aluno, um puta de um trabalho numa questão que merece com que aquela outra sua, talvez não tão bem respondida, seja também bem valorizada. Para valorizar o aluno, para valorizar o esforço. Vocês acham que eles estão preocupados com isso na hora da correção? Não. A correção, falo isso, entre aspas, é burra. Porque ela não leva em conta você inteiro, não. Você pode ter respondido 2, 3 questões dissertativas com uma demonstração de saber absurdo. Chegou na hora da peça, errou, eles não consideram. Por quê? Porque eles vão respondendo, eles vão corrigindo com a visão nesses quadradinhos. E vão dando a você a pontuação por cada quadradinho. Você não é examinado como um todo, que é péssimo. Porque a gente sabe, principalmente da forma como a graduação coloca o estudo do direito para a gente, que seria uma coisa de ver o ser humano um pouco mais de forma ampla, exame de ordem, velho, não estão nem aí. Então a gente tem que julgar com as armas que eles nos dão. E a gente vai desenvolver com vocês justamente essa técnica. De quê? De ir trabalhando para angariar o máximo de ponto possível. Porque, de novo, 6 é 10. Tranquilo? Beleza. Então, vamos devagarzinho, porque cada peça a gente vai trazendo as surpresas delas necessárias. Vamos examinar agora sim essa primeira questão proposta. Está ali, ó. Exame de ordem 2010.2, peça prática processo profissional. Começamos por ela. Em janeiro de 2005, Antônio da Silva Júnior, 7 anos, voltava da escola para casa caminhando por uma estrada de terra
da região rural onde morava. Quando foi atingido pelo coice de um cavalo que estava em um terreno à margem da estrada. O golpe, causa sérios danos à saúde do menino, cujo tratamento se revela longo e custoso. Em ação de reparação por danos patrimoniais e morais, movida em janeiro de 2009 contra o proprietário do cavalo, o juiz profere sentença, julgando improcedente a demanda. Ao argumento de que Walter Costa, proprietário do animal, empregou o cuidado devido, pois mantinha o cavalo amarrado a uma árvore no terreno, evidenciando a ausência de culpa, especialmente em uma zona rural, onde é comum a existência de cavalos. Além disso, o juiz argumenta que já teria ocorrido a prescrição trienal da ação de reparação, quer no que tange aos danos morais, quer no que tange aos danos patrimoniais, já que a lesão ocorreu em 2005 e a ação somente foi proposta em 2009. Como advogado contratado pela mãe da vítima, Isabel da Silva, elabore a peça processual cabível. Bom, nitidamente nós estamos diante de um enunciado que apresenta para a gente um ato, sentença. Concordam comigo que nós estamos diante de uma sentença? Porque o que está sendo exigido da gente é o recurso cabível. Há alguma dúvida que nós estamos diante de um recurso de apelação? Nenhuma, não é isso? Ótimo. Senhores, e se eu tivesse, entretanto, em mãos, uma decisão interlocutória? Alguma dúvida quanto ao recurso cabível? Recurso de agravo, que poderá ser da forma retida ou da forma de instrumento, não é isso? Ótimo. Senhores, por favor, vocês estão raciocinando? Então, qual é o passo a passo que vocês, sem perceber, estão, na verdade, dando comigo em sala de aula? Vocês estão fazendo o seguinte raciocínio: identificando a natureza jurídica da decisão. É isso que vocês estão fazendo. E, sobre essa natureza jurídica, vocês estão partindo de um princípio: taxatividade. Vocês estão pegando esse... o raciocínio é muito rápido, mas o passo a passo vocês precisam fazer isso comigo. Vocês estão identificando a natureza jurídica da decisão e estão indo ao chamado princípio da taxatividade. Todo mundo com o código aberto? O código que vai levar na aula. O código que vai levar na prova. Por quê? Você está fazendo online comigo, né? Ó, 2 grandes amigos você tem na hora da prova: o código e o enunciado. Porque está tudo aqui. Gente, eu fico muito tranquilo. Banca de civil, toda a resposta está dentro da lei. Nada até hoje escapou a uma análise simples e direcionada da lei. Então, na verdade, você tem que trabalhar todo dia com o quê? Com o seu código aberto que você vai levar. Viabilizando o contato com ele, claro, o trabalho necessário. Então eu não vou laminar. Pega todo mundo para mim, por favor, o artigo 496 do Código de Processo Civil. Pega ali para mim o artigo 496 do Código de Processo Civil e observa: são cabíveis os seguintes recursos, não é isso? Senhores, o que é isso? O princípio da taxatividade. E dessa taxatividade decorre aquilo que a gente chama de hipótese de incidência. É esse o raciocínio que vocês rapidamente fizeram, que eu estou dissecando com vocês. Identificar a natureza jurídica da decisão. Princípio da taxatividade, para daí vocês pensarem na chamada hipótese de incidência. Responde para mim, por favor. Por que vocês falaram que é recurso de apelação?
Porque é uma sentença. Continuo perguntando para vocês. Por que que vocês falaram que da sentença cabe apelação? E Val já nasci sabendo. Não tem um lugar, senhores. Hipótese de incidência pressupõe previsão legal. Hipótese de incidência pressupõe que a lei diga se o ato que você identificou é esse, o recurso será consequentemente esse aqui. E aí pergunto aos senhores aonde está dito na lei que da sentença o recurso cabível será recurso de apelação. Dando um pulinho na lei, por favor, artigo 513 do Código de Processo Civil. Pegaram? Ótimo. Por favor, eu quero na resposta o máximo de referência à lei. Porque vocês vão observar, não nessa prova 2010.2, mas em provas futuras, as situações de correção muito ligada, muito direcionada à lei. E deixa eu perguntar para vocês, esse raciocínio que nós fizemos, para chegar até o artigo 513, identificamos a natureza jurídica do ato, verificamos quais são os recursos cabíveis no processo civil e fomos à hipótese de incidência para dizer que dessa decisão caberá esse recurso. Isso está sendo cobrado de vocês na correção. Vamos nela, joga para mim, por favor. Olha aqui, senhores. Observar os requisitos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para facilitar a leitura. Ok, apesar de vocês terem em mãos aí, eu sempre gosto de vir laminar. O item 1, observar os requisitos de admissibilidade da apelação, adequação, preparo, tempestividade e cabimento. O cabimento, senhores, pressupõe que você já esteja ganhando quanto? 0,25. E o que é o cabimento no recurso? Demonstrar a natureza jurídica do ato. E em demonstrando a natureza jurídica do ato, dizer que esse é o recurso cabível, porque a lei assim o determina. Então, só dessa linha de raciocínio inaugural, você está ganhando 0,25. É isso que eu quero de vocês durante o curso. É isso que eu quero de vocês na hora da prova. Que vocês raciocinem dessa forma. Então, se é recurso e recurso pode ser cobrado nessa prova de vocês, o que eu quero que vocês idealizem? Essa linha de raciocínio primeiro. Identifiquem a natureza jurídica do ato. E, consequentemente, no rascunho, já lancem qual é o recurso cabível, mas com a previsão legal. Para que na hora que você realmente for fazer a peça, você já tenha essa referência. Então, todo recurso você tem que demonstrar o cabimento do mesmo. E ao demonstrar o cabimento do mesmo, é essencial que você diga qual é o dispositivo legal que faz com que esse seja o recurso cabível diante do ato que está sendo apresentado. Continua nessa linha de raciocínio para mim. Por que da decisão interlocutória quebra agravo? Pronto, é isso aí. Porque tem previsão legal. A hipótese de incidência desse recurso está na lei. Aonde? Artigo 522 do Código de Processo Civil. É assim que eu quero que vocês raciocinem. É assim que eu quero que vocês comecem a montar a estrutura da peça processual. Então, de decisões interlocutórias, o recurso é agravo. Armadilhas possíveis em termos de recurso. Porque, como eu estou falando para os senhores, eu não me contento apenas em responder a questão, não. Eu quero espremer dela tudo que eu puder. Eu quero espremer isso aqui, ó. Deem um pulo, por favor, no artigo 162 do Código de Processo Civil. Dá um pulinho para mim no 162.
Observem o artigo 162. A propósito, conselho. Pegue o código que você vai levar e dê uma lida no sumário, tá? Pode parecer bobagem, mas não é. Por quê? Porque é uma forma de você estar visualizando o seu código. Tanto o Código de Processo Civil quanto o Código Civil vale muito a pena para você ir se localizando através do sumário, situações de maior importância e relevância. Devagarzinho nós vamos fazer isso. 162, parágrafo 1º. Os atos do juiz consistem em sentença. E sentença, segundo a lei, é justamente o quê? Todo ato do juiz que contém 267, 269. Concordaram comigo? Ato do juiz, sentença, aquele ato que contém 267, 269. É assim que a lei está conceituando o ato sentença. Então eu vou trazer uma decisão aqui. Vocês vão me dizer, consequentemente, qual a natureza jurídica de e qual é o recurso cabível, ok? Então vem cá. Autor, réu número 1, réu número 2, perfeito? Manifestação do juiz. Extingo o processo contra o réu número 1, 2676, por ser parte ilegítima. Siga o processo somente contra o réu número 2. Senhores, está aqui, ó. E você é advogado do autor. Eu quero saber a natureza jurídica do ato e o recurso cabível. Porque essa que a gente está vendo aqui, vocês falaram apelação sem raciocinar. Aí a gente está pensando como vocês realmente refletiram para chegar na apelação. Agora, essa aqui é que eu quero ver. Qual é o recurso cabível? Tem uma divergência doutrinária aqui, vou expor qual é. Para alguns é sentença, tá? Por que para alguns seria sentença? Porque contém 267. Para outros é mera decisão interlocutória. Entendeu? Exato. Para outros é mera decisão interlocutória. Para esse aqui acabou. E para esse? Então observa. Nós temos uma decisão do juiz que contém 267.